Vamos nessa então, vamos começar. Eu quero fazer com você o seguinte, alguns estudos de caso. Então o primeiro estudo de caso que eu quero fazer com vocês aqui, eu cheguei a comentar sobre ele num dado momento, em que eu tinha um casal de clientes, vou botar aqui João e Maria. Esse casal é um casal na casa dos 68, 70 anos de idade, tá? E eles ao longo da vida adquiriram muitos imóveis, tá? Muitos. E aí, o que eles fizeram um dia? Esse casal, que tinha esse monte de imóveis, eles também tinham 4 filhos. 4 filhos. E o que acontece? Eles fizeram, ao invés de pegar esses imóveis aqui, eles queriam fazer o seguinte, eles queriam fazer doação com reserva de usufruto para os filhos. Beleza? Coisa básica. O que você faz? Pega ali um imóvel, faz a doação, faz a reserva de usufruto e ali bota aqui cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade e bota a cláusula de reversão, né? Porque se um filho vai antes do pai, o patrimônio volta para ele. Beleza, isso é o básico. Na verdade, o cara não precisa nem de advogado para fazer isso. Ele vai no cartório, chega lá, o cartório mesmo já indica, faz tudo, tá? Já faz isso aqui para o cliente. E aí o cliente vai pagar por isso aqui, algo que no Rio de Janeiro, por exemplo, vai de 4% a 8%, a depender do valor desse imóvel. E aí o que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter pego o imóvel A e doado para esse cara aqui, esse aqui para esse aqui. E assim, eles poderiam ir distribuindo os bens. Só que não foi isso, não foi essa a opção deles. O que eles fizeram? O acervo patrimonial deles era formado da seguinte maneira. Eles tinham um imóvel que era só o chão, só terreno para construir, que não tinha nem... tinha imóvel que era só posse. Tinha imóvel que era cobertura na frente da praia, tinha imóvel que não estava alugado, tinha imóvel que estava alugado, tinha imóvel que estava todo cacarecado. Eram vários imóveis, um acervo bem vasto e bem diversificado. Então eles entenderam que o mais justo seria pegar cada um desses imóveis aqui, ó, e dividir por 4, ok? E cada um. Então o que eles fizeram foi criar um condomínio em cada um desses imóveis para cada um dos 4 filhos. Beleza, e tá tudo bem. E fizeram isso aí eles não eram nossos clientes, tá? Isso eles fizeram antes de nos conhecer. E aonde a gente chega na história? A gente chega na história pela seguinte questão. Esse casal, em um dos imóveis, eles receberam uma proposta muito boa de uma construtora que eles iam levantar ali um prédio, ok? Um prédio naquele terreno, ia dar para eles um conjunto de unidades que representava o equivalente a 5 vezes o valor que eles compraram aquele terreno. Então imagina, eles tinham um terreno, esse terreno aqui eles adquiriram por R$200 mil e a quantidade de unidades eles iam receber o que é equivalente a R$1 milhão em unidades imobiliárias ali naquele prédio. Então era um negócio da China, era um negócio maravilhoso. Só que o que acontece? Esse fulaninho aqui, ó, esse carinha aqui, estava se divorciando da bonequinha. Ele estava se divorciando. E quando ele estava se divorciando, o que acontece? Ele fez o divórcio, mas na escritura de divórcio dizia que tinha bens a partilhar e que o casal não ia resolver a partilha naquele momento. Legal? Então o que acontece? Quando isso aqui foi... E a partilha, o divórcio virou litigioso, estava lá a briga rolando, nós não tínhamos nada a ver com a história. A gente só entra na história quando surgiu o problema patrimonial, foi quando meu escritório foi chamado. Que foi o seguinte, quando essa galera toda aqui foi no cartório, o cartório disse o seguinte, olha só, não. Ela precisa assinar. Aí eu falei, olha, meu amigo, mas eles eram casados no regime da comunhão parcial de bens. Isso era uma doação. Ela não tem que dar outorga disso. E o tabelião diz para mim assim, não, doutor, o senhor está correto, não é outorga. É ordem da corregedoria. Ela vai funcionar como assistente. Olha que bendita de assistência é essa que não tem esse troço no Código Civil lá falando, mandando isso. Mas tem nas regras da corregedoria, é isso mesmo.
Então tem que fazer e pronto. E aí o que acontece? A gente busca e tenta negociar com o advogado dela, e lógico que não teve negócio nenhum nisso aqui. Era um entreveiro danado, era litígio, ok? E a condição para ela assinar isso aqui era ela obter uma vantagem que não fazia o menor sentido, nem para o rapaz, nem para a família. Moral da história, o que nós fomos chamados para fazer? Nós fomos chamados para buscar a supressão desse consentimento dela. Então nós fomos para a justiça, ok? Na justiça, e nós fomos pedir uma liminar para que isso pudesse se viabilizar, para que essa proposta não se esvaziasse. E veja só que legal, nós conseguimos. Ok, nós conseguimos. Mas sabe qual foi o problema? Isso aqui é diferente da novela, né? Que o advogado entra pela porta assim, consegui uma liminar, né? Em meia hora, não dá tempo nem de fazer a petição inicial. Né? Diferente da novela, essa liminar aqui, ela levou foram alguns meses para sair. Entende isso? Meses. Sabe por que meses? Eu vou contar uma novidade para você que eu acho que você nunca viveu na vida. Você chega lá na porta do homem da capa preta e fala assim, seu juiz, por gentileza, eu gostaria de pedir aqui, ó, liminar, tem aqui, ó, tem tudo mostrado aqui, ó, fumus boniúri, periculum in mora, tudo bonitinho, tá tudo lá. Tá tudo lá. E o periculum in mora é grande, tá, seu juiz? Beleza? Mas antes de eu conseguir falar com o seu juiz, sabe o que acontece? A secretária dele já barra você na porta para dizer o seguinte, doutor, é plano de saúde? E eu falo, não é plano de saúde, mas é urgente. Urgente só se for plano de saúde. Eu falei, tudo bem, beleza, entendo o seu protocolo, mas quero conversar com o juiz. Sento lá com ele, excelência. Doutor, é plano de saúde? Eu falei, cara, o juiz. É plano de saúde? Eu falei, não, excelência, eu estou explicando aqui, é questão imobiliária. Tá, tudo bem, vou analisar, tá, com carinho. E assim, meses. E o que aconteceu com isso aqui? Essa proposta se esvaiu. Ela não foi para frente. A construtora depois retirou essa proposta. Depois nós entendemos que eles compraram o terreno vizinho e aquele terreno dele passou a valer menos, inclusive. Entende? Então essa proposta se esvaiu. Agora, olha só que louco isso. Papai e mamãe fazem o troço para beneficiar o filho. E depois, a duras penas, descobriu que essa tal de doação tirou deles o poder verdadeiro. Não, porque ele tem usufruto sobre o bem, que não sei o quê. Cara, tirou deles o poder e, na verdade, entregou o poder para a mão de uma pessoa que nem era da família. Mas tinha cláusula de impenhorabilidade, tinha cláusula de incomunicabilidade, tinha tudo. Mas olha aqui, a regra é clara, Galvão. Entende isso? Então, essa doação gerou para cá um poder que não fazia o menor sentido. Então, o que esse estudo de caso, que é bem curtinho, eu queria trazer isso aqui para você, queria dividir isso com você, por que ele é tão importante? Quando você começa a trabalhar com holding, aí você vai começar, a partir de agora, vai chover na sua frente, o seu celular está te ouvindo, ok? Seu celular está te ouvindo, se você começar a falar de pizza, daqui a pouco aparece uma propaganda de pizza. É assim, é o tal do algoritmo, conhece? O teu Instagram está te ouvindo, preste atenção nisso. Agora que você está começando a falar de holding, o teu celular está ouvindo porque você tem volume saindo, ok? Então está falando holding, vai chover informação sobre holding para você, mas é só para você, ok? Porque agora você está interessado. Mas nessa chuva de informação sobre holding, eventualmente vai acontecer, não, holding não é sempre que holding resolve. Se o patrimônio for muito pequeno, por exemplo, não vale a pena fazer a holding, é mais jogo fazer a doação. Sim, faz a doação e faz uma cagada dessa. Ok? Ou a doação, às vezes, por exemplo, se a holding for muito pequenininha, se o patrimônio do teu cliente for muito pequeno, talvez não valha a pena fazer a holding porque os custos dos teus honorários vão ficar maiores do que se ele fizesse só a doação. Beleza, talvez aconteça. Se você pega uma família, por exemplo, com um patrimônio de 300 mil reais, cara, os custos do teu honorário pode fazer com que aquilo ali seja mais caro do que fazer a doação ou até deixar para o inventário. Mas, uma pergunta, a doação impede o inventário? Não, porque seres humanos não param de nascer, entende? Então impede o inventário de uma geração, e depois a outra,
Então aquele imóvel, por mais que numa geração possa ficar mais caro, aquilo não resiste a 2, 3 gerações, seja de inventário, seja de doação, não resiste. Então a longo prazo, o bem se perde. O bem se perde. E se não se perder, acontecem lambanças como essa que você viu aqui no quadro agora. Hoje eu quero falar um pouco sobre locação de imóveis. Eu quero dividir com vocês um cliente que a gente teve no escritório, que não tem nada, não é um cliente super milionário, nada disso, nada disso. É um cliente bastante comum dos clientes que a gente tem lá, tá? E esse cliente tem pra gente um tipo de informação que ele pode ajudar você a abrir a sua mente. É um cliente que ele e a esposa, eles têm alguns, não são dezenas, não são. Alguns imóveis, e esses imóveis eles alugam. Hoje eu quero falar um pouco sobre locação de imóveis. Eu quero dividir com vocês um cliente que a gente teve no escritório, que não tem nada, não é um cliente super milionário, nada disso, nada disso. É um cliente bastante comum dos clientes que a gente tem lá, tá? E esse cliente tem pra gente um tipo de informação que ele pode ajudar você a abrir a sua mente. É um cliente que ele e a esposa, eles têm alguns, não são dezenas, não são. Alguns imóveis, e esses imóveis eles alugam. Deixa eu contar para vocês. Essa família de clientes, eles têm 8 imóveis. Eu sei que esses 8 imóveis davam 36 mil reais para eles por mês de aluguel, tá? Era o valor que eles obtinham com locação. 8 imóveis que eles alugavam e obtinham 36 mil reais por mês mensais com locação. Eles recebiam 36 mil reais por mês por locação? Não. Por quê? Porque isso aqui é a receita bruta. Receita bruta. Por que a receita bruta? Porque apesar dos 36 mil reais, o que daria? Deixa eu pegar minha colinha aqui. O que daria? 432 mil reais por ano, ok? Por ano de locação. Eles têm o imposto de renda de pessoa física. Imposto de renda de pessoa física. E pasme, R$ 118.800 reais por ano que eles gastam de imposto de renda, que são pagos para o governo. Eles perdem R$ 118 mil reais e 800 por ano. Quem aqui já ouviu falar de administradora de bens próprios? Veja só uma coisa, algo entre 20 e 15 anos atrás, teve uma proliferação muito grande das administradoras de bens próprios. O que as pessoas faziam? Elas criavam empresas e levavam esses imóveis para as empresas e faziam as locações através desses imóveis. Pô, maravilha, redondo. Os 118 mil reais iriam cair bastante. Eu vou te mostrar essa conta já já. Qual foi o problema? O problema é que, feito dessa forma, as prefeituras municipais do Brasil inteiro, pensa só, 5.565 prefeituras municipais enxergaram uma forma de tributar. Ou seja, na transição, na hora de levar o imóvel da pessoa física para a PJ, a administradora de bens próprios, as prefeituras passaram a incidir ITBI. E eu vou te falar, na minha opinião, está errado isso. Está errado. E essa é uma posição que vem ganhando força de que isso está errado. Mas o fato é, se eu e você discordamos, o máximo que a gente tem direito de fazer é o jus esperneandi, entendeu? Nós só podemos fazer esperneio, nada mais. Podemos só gritar, podemos só berrar e dizer o quanto isso é injusto. Porque a verdade é que isso tudo aqui no passado foi validado pelo Poder Judiciário. Isso tudo no passado foi validado pelo Poder Judiciário. Então acabou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vírgula. Por quê? Porque para essa família aqui, através do sistema de holding familiar, e aí eu quero que você comece a entender, e você vai entender isso muito melhor no nosso curso online, eu vou te explicar, eu já falo sobre isso já, mas veja só uma coisa. Holding
familiar? Holding familiar não é uma empresa. Não é uma empresa, ok? Ela é um sistema de organização do patrimônio da família. Eventualmente e raramente tem uma empresa só. Eventualmente e raramente. Mas pode ter uma empresa só. Pode ter uma empresa só. Vou te dar um exemplo. O Joãozinho bate na minha porta e fala assim: doutor, não tenho nada na vida. Vou me casar e a gente vai comprar um imóvel e eu estou juntando um dinheirinho para ver se eu compro outro para alugar, enfim. O Joãozinho quer formar patrimônio. E o Joãozinho me procura e fala assim: doutor, o senhor monta minha holding para eu já adquirir esses bens através da holding? Eu falei, cara, Joãozinho, esse é o melhor cenário do mundo. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, comigo. Eu, quando comprei o meu primeiro imóvel, já comprei dentro da minha holding, entende? Então a minha holding não precisou ter várias empresas. Por quê? Porque já foram adquiridas lá dentro. Então eu não tive problema nenhum com o ITBI, nada disso. Ele é um sistema. E esse sistema pode ter mais de uma empresa. Quantas empresas vão ter? Independente, ela vai ter sempre um número de empresas que é compatível com a realidade patrimonial do seu cliente. Eu pego um cliente que ele tem uma casa, como eu tenho no meu escritório, uma casa no Meia. Para quem não conhece, o Meia é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu morei, né? Você pega um cara que tem uma casa no Meia, mais nada, ele só tem uma casa no Meia, de, sei lá, 350 mil reais. Você vai falar para ele, não, você tem que ter 2, 3, 4 empresas? Isso é loucura. Isso foge muito à realidade patrimonial desse cara. Agora você pega esse cara aqui, que inclusive já é um empresário, tem 8 imóveis, tem mais um monte de negócios e tudo mais. Você vira para esse cara e fala assim: você vai ter que ter mais de uma empresa? Você não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Vai ser sempre muito linkado com a realidade patrimonial do seu cliente. Seu cliente nunca vai se assustar com aquilo que vai precisar ser feito para ele. Nunca. Então, voltando aqui, então a holding é um sistema de organização patrimonial. Então o que nós fizemos para ele? Nós fizemos, de um lado aqui, ó, o que a gente chama de eixo patrimonial. Vou botar só um pezinho aqui. E aqui nós colocamos os imóveis lá dentro. E a gente criou aqui o que a gente chamou de célula operacional de locação. E o que tem aqui dentro aqui? Nada. Só dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro que a locação desses imóveis traz para cá. Entendeu isso? Então, veja, a quem pertence o imóvel? Ah, pertence, cadê? Pertence a esse carinha aqui. A esse carinha aqui. Esse carinha tá fazendo locação? Não. Se não está fazendo locação, a prefeitura não consegue cobrar o ITBI dele. Quem está fazendo locação aqui é o outro carinha. Essa é a operacional de locação. Ah, Márcio, mas isso não tem risco? Não, zero. Tem 1 milhão de anos que isso é feito e absolutamente validado por todos os fiscos em todo o Brasil, tá? E veja, o que nós fazemos então é essa célula operacional de locação. E aí, pasme, olha só o que acontece. Vou pegar as contas. Primeiro deixa eu copiar aqui ó, para você ter noção do que está acontecendo. Vamos lá. Eu vou copiar só esse trecho aqui para levar lá para baixo, ok? Levar lá para baixo, deixa eu ver se eu consigo copiar. Acho que eu consigo. Assim eu copiei. Ok? Ó, droga. Legal. Deixa eu ver se eu vou conseguir colar. Colei. Beleza. Então, essa família está gastando quase 120 mil por ano de imposto. O que nós fizemos? Nós criamos a tal célula operacional de locação. Essa célula operacional de locação, ela tem um custo de contabilidade. Que dentro do nosso escritório, nós conseguimos ter uma parceria com um dos membros do time Holding Brasil, e o custo de contabilidade... Ah, Márcio, mas o meu custo de contabilidade não vai ser esse mesmo que o seu. Vai sim, porque você vai ter a mesma rede de relacionamento que eu e que todos os membros do time Holding Brasil. Então ele custa R$400 por mês. 400 por mês. O que dá 4.800 por ano. E imposto.
Imposto. O imposto aqui vai bater na casa aí do 11 a 12%, o que na minha colinha que eu já fiz, tá? Vai dar R$ 29.030,40. Moral da história, o custo por ano dessas locações vai ser de R$ 33.830,40. Entendeu isso aqui? Cai de 118 mil para 33.830. A diferença, deixa eu botar bem maior aqui, ó. Diferença 84.969,60. Quase 85 mil reais de diferença. Agora, nossa, mas que legal isso, né? Que legal isso. Não, legal não. Eu quero te falar mais. O meu escritório cobrou para fazer a hold desse cliente 75 mil reais. 75 mil reais o meu escritório cobrou para fazer a hold desse cliente. Aí preste atenção no negócio. Se eu viro para você, esquece a conta, foca só em mim, só em mim. Só em mim. Preste atenção. Se você chega para um cliente e fala para ele assim, beleza, tá aqui, eu faço a tua hold, custa 75 mil reais para fazer, tá? Cara, 75 mil reais é muito dinheiro. E vamos ser honestos, é muito dinheiro para dar para um advogado. Sabe por quê? Porque isso não é o que eu acho, isso é o que o cliente acha. Sabe por quê? Porque esse mesmo cliente teve uma açãozinha contra a NET que ele pagou 2 mil reais. Esse cliente teve um problema de não sei o que, teve um problema trabalhista na empresa dele, que ele pagou 3 mil reais para o advogado ir lá fazer a defesa para ele. Aí esse cara também conhece a filha de não sei quem que foi preso, que, nossa, gastou uma fortuna, teve que pagar 15 mil reais para o advogado. Aí chega alguém para ele falando que custa 75 mil reais, é caro. Cara, é caro. Esse cara não vai querer me pagar. Veja só, quanto custou a hold nesse cliente? Zero! Você entende? Zero! Zero! A hold desse cliente não custou 75 mil reais. Por que não? Porque ela se pagou no primeiro ano. Ela estava paga no primeiro ano. No primeiro ano, ele economizou 85 mil e pagou 75. No primeiro ano, ele saiu no lucro. No lucro. E é lógico que eu falo isso para o cliente. Óbvio, você tem que falar quais são os benefícios do seu serviço. E no momento que você sabe fazer isso com maestria, e eu vou te ensinar a fazer isso no curso online, né? Sabe fazer isso com maestria, é quando você começa a colocar mais clientes para dentro, e você vai enxergar, você vai conhecer lá no curso online, depois no Hold Total, você vai conhecer membros do time Hold Brasil, que vão dizer para você, falar assim, olha, isso aqui é só o começo. Porque nós temos vários colegas que estão ganhando mais de 1 milhão por ano trabalhando com holding familiar. Então esse é só o começo, essa é só a primeira celebração que a gente vai fazer com você. Deixa eu pegar aqui, eu não estava preparado para mostrar, eu só vou mostrar. Por quê? Conforme as pessoas foram evoluindo, a gente criou o que a gente chamou de nível platina, quando ele passa a ter esse mesmo faturamento durante um ano, e depois o nível diamante, que é quando ele passa de 1 milhão de reais por ano trabalhando com holding familiar, a gente celebra. E a gente vai celebrar com você também, porque, cara, você vai ter acesso a isso aqui. Entende isso? A grande oportunidade que é trabalhar com holding familiar, desculpa, eu não vejo em outro canto do direito. E mais, repito a você, o que eu já disse antes, 1.300.000 advogados estão disputando cada cliente na unha. Se você vem para cá, no mundo da holding familiar, tem menos de 10 mil. Menos de 10 mil. 10 mil é o meu sonho, chegar a ter 10 mil profissionais atuando com holding familiar. Nós vamos chegar, mas tem menos de 10 mil. Você entende isso? A grande oportunidade que é? Então hoje a gente aqui trouxe mais um estudo de caso, que foi o momento em que a gente conseguiu utilizar a holding familiar para resolver um divórcio, a partilha de um divórcio. Entende isso? Mas como pode criar a holding familiar para resolver a partilha de um divórcio? É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Mais uma vez, Elaine, vamos virar um pouquinho aqui o telefone. Tá apertado aí para mexer? Vamos botar aqui, colocar aqui na tela. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com essa família. O Eduardo, tá certo? E a Fernanda. E o Eduardo e a Fernanda tinham 3 filhos.
e um casal de uma idade parecida com a minha. Eu vou fazer daqui a 2 semanas, 48 anos. Na época que a gente atendeu esse casal, devia ter em torno aí dos 42, 43, por aí. Tá? Ambos tinham mais ou menos a mesma idade. E aí o que aconteceu? O Eduardo e a Fernanda, eles tinham o seguinte acervo patrimonial. Eles tinham uma casa que era onde morava a família, tá? Morava a família, e que essa casa valia R$1.200.000. Beleza? Eles tinham 2 apartamentos, ok? O primeiro apartamento no valor de R$1 milhão e que estava alugado por R$6.000 por mês, tá bom? Tá acompanhando comigo aqui? Por 6 mil por mês. O segundo apartamento ele valia R$700.000, ok? E não estava alugado, estava vazio. E eles tinham um imóvel comercial que valia R$500.000, e esse imóvel, que apesar de valer metade do apartamento, também estava alugado por outros R$6.000 por mês. Tá? Ou seja, o total disso aqui é de R$3.400.000. Se você vender isso tudo, transformar tudo isso em dinheiro, o certo é ficar. Eles eram casados em comunhão parcial de bens, todos os bens foram adquiridos na constância do casamento, tá? Ou seja, o certo era ficar R$1.700.000 para cada, tá bom? Isso era a divisão, seria a divisão em moeda. Mas, olhando para isso aqui, não precisa ser nenhum gênio para entender o que o casal já chegou definido do que eles queriam. Então eles já chegaram definidos, até porque no nosso escritório uma coisa que a gente imprime é o seguinte: quem decide o que vai como vai ficar é o cliente. Quem decide o que fazer sou eu e o cliente. Quem decide como fazer somos nós. Entende? Então isso é muito claro. São regras muito claras no nosso escritório. Mas eles chegaram decididos que queriam o seguinte: a Fernanda, queria ficar com a casa, que não estava alugada, mas ela ia ficar com os filhos. Estava inclusive com a guarda dos filhos. Então a Fernanda e 3 filhos com a casa. Beleza? E mais o apartamento 1, que eu não sei se você lembra, o que acontece com o apartamento 1? Vale R$1 milhão e está alugado por 6 mil. Isso ia ficar com a Fernanda. Ou seja, a Fernanda estaria recebendo um total de R$2.200.000 e tendo uma renda mensal de 6 mil por mês. Legal? E o Eduardo ficaria então com o apartamento 2, que vale 700 mil e não está alugado, é onde ele vai morar. Entende? Por isso que o Eduardo ia ficar com o apartamento 2, porque é onde ele ia morar. Mas o imóvel comercial, o que totalizaria para ele R$1.200.000 e também uma renda de 6 mil por mês. Legal? Vejam só, o casal já estava decidido que ia ser isso. Lógico que ele não estava feliz, o Eduardo estava meio pau da vida, né? Porque patrimonialmente ele estava reduzindo com o casamento. Ele falou: quer saber? No futuro é para os meus filhos mesmo e tudo mais, e tá tudo bem. Mas olha só a mariola que isso representava se esse casal fosse para um divórcio e fazendo a partilha comum numa vara de família. Olha só a bosta disso aqui. Eu não sei se você sabe, existe um imposto que tem, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um apelido esse imposto, né? E o apelido é imposto de reposição. O que é o imposto de reposição? É quando você tem um casal que se divorcia, tá? Um casal que se divorcia, e o certo seria os dois receber a metade. Se um recebe mais do que a metade, é como se ele estivesse recebendo uma doação do primeiro. Entende isso? Então, se cada um aqui no nosso exemplo tinha que ficar com 1.700.000, quando o primeiro fica com mais, esse a mais representa uma forma de doação do primeiro para o segundo. Entendeu?
representa uma doação do Eduardo para Fernanda. Veja só, a diferença não é 1 milhão, a diferença é 500 mil. Cada um ficaria com 1.700.000. Se ela está ficando com 2.200, ela está ficando com 500 mil reais a mais que não era dela. Então, se não era dela, ela tem que pagar, ela é a donatária, ela é a contribuinte do imposto de doação, ela tem que pagar imposto sobre a diferença, sobre 500 mil. Então, a base de cálculo do imposto é de 500 mil reais. 500 mil reais. E eu não sei como está agora, aí eu teria que entrar no Google e pesquisar lá na lei do ITCMD do estado do Rio de Janeiro qual é o percentual e depois ir lá na quantidade de ofícios para ver. Mas na época, esse imposto aqui, a alíquota incidente sobre esta base de cálculo, ela era de 5%. Ou seja, moral da história. E o detalhe. Respira, tem um detalhe aqui na conversa. Esse casal tinha um acordo em que ele era o provedor do material, ok? E ela era a provedora matrimonial. Beleza? Tá claro isso para todo mundo? Ela cuidava da... Não tem esse negócio que ele era provedor e ela era provedora. É um casal. Casado com união parcial de bens. Ela não trabalhava, ele trabalhava. Ambos são provedores. Um provém o patrimônio e o outro provém o aspecto matrimonial. Beleza? Que fique claro isso. Então, existia um acordo em que só ele trabalhava, ela não estava trabalhando. O que acontece? Ela vira para ele e fala assim, olha só, você que se vire, eu não vou gastar 1 centavo nesse negócio. A decisão de divorciar, aí foi coisa do casal. Mas eles viraram para ele e falaram assim, não vou gastar 1 centavo. Então o Eduardo, para poder resolver essa jossa aqui, ainda ia ter que pagar 25 mil reais. E aí aqui chegou o impasse. E aqui o Eduardo falou assim, não vou fazer. Não vou pagar 25 mil reais para ela, eu assino tudo. O que acontece se eu assinar e não pagar? Vai sobrar uma bomba para ela. Ela vai ter que pagar. Aí ela falou assim, então não assino. E vou falar mais. Esse apartamento aqui é para alugar. E nós vamos colocar para alugar, porque isso aqui é o sustento dos meus filhos. Ele que vai se vira e vai para o lugar. Cara, olha o tamanho da lambuja. Aí começa, sei lá, vira programa do Ratinho. E era quase isso que estava se transformando no nosso escritório. E eu falei, para, fica tranquilo que nós temos a solução para isso. Qual é a solução para isso? A solução para isso, nós vamos criar um sistema de holding familiar. E aí o que nós fizemos nesse sistema de holding familiar? Nós fizemos o seguinte, 2 células, 2 empresas, cada uma era uma célula, ok? 2 células que a gente chama de célula cofre. E essa célula cofre, vamos apelidar de célula cofre da Fernanda. E essa aqui é a célula cofre do Eduardo. Beleza? A célula cofre do Eduardo. E olha só que legal isso, pessoal. Como é que a gente resolveu? Quem eram os sócios aqui? Os sócios, Fernanda e Eduardo. Quem eram os sócios aqui? Fernanda e Eduardo. Beleza? Fernanda e Eduardo. E aí o que nós fizemos? Nós colocamos aqui o apartamento 1 e mais a casa. E aqui dentro nós colocamos o apartamento 2 mais o imóvel comercial. Fizemos isso. Na sequência, mas vai ter que pagar ITBI. Não precisamos pagar ITBI. Tudo redondo. E aí o que aconteceu quando nós fizemos isso? Na sequência, nós fizemos uma alteração contratual onde o Eduardo cede para a Fernanda as suas cotas aqui e a Fernanda cede as suas cotas para o Eduardo aqui. Eduardo sai dessa sociedade, Fernanda sai desta sociedade, beleza? Ambos saem da sociedade e aí, o que aconteceu? Fizemos o divórcio no cartório, onde declaramos na escritura que o casal não possui bens a partilhar. Beleza? Quanto foi pago de imposto nisso aqui? 0. 0 de imposto. 0. Eles foram para o divórcio dizendo não tem bens a partilhar. Assim que a gente conseguiu resolver o divórcio. Hoje eu quero falar para você sobre empresários. Tá? São pessoas que têm empresas e têm um acervo patrimonial.
Então vamos lá, deixa eu desenhar aqui para você. Esse é um caso emblemático que nós fizemos no nosso escritório, e a partir do momento que a gente resolveu aquele caso, isso se tornou um padrão. Se tornou um padrão, inclusive, que a gente ensina lá dentro do time Holding Brasil, e que você vai ver que é uma relação muito homogênea. Você vai ver que todos os membros do time Holding Brasil, todas as pessoas que estão trabalhando com holding familiar hoje no Brasil inteiro, eu não sei um ou outro que porventura não esteja, mas de dentro do time Holding Brasil, eu estou falando de 5 mil profissionais, tá? Todo mundo está praticando exatamente o mesmo padrão. Tá? O mesmo padrão. E por que o mesmo padrão? Porque ele torna a vida do empresário mais segura. Tá? Vamos lá, vamos entender. Primeiro de tudo, vou falar para você o que não resolve. O que não resolve. Então, o cliente chega para você e fala assim: doutor, minha empresa está quebrando. Eu tenho 5 execuções fiscais, tá? Eu tenho 10 ações trabalhistas já em execução. Eu estou devendo a banco, estou devendo a todo mundo. O que eu posso fazer através da holding? Eu vou dizer para ele: nada. Pô, mas eu tenho aqui 2, 3 apartamentos que eu queria proteger. Nada. Não vai. Não adianta. Não adianta. Pode ser. Essa semana passada, nós tivemos... Não, há 2 semanas atrás, José, foi 2 semanas, né? 2 semanas atrás, nós tivemos a honra de receber lá no time Holding Brasil o professor José Andrade. O professor José Andrade é um especialista em execução. Especialista em execução. Cara, é o cara da execução. Então basta que o teu ex-adverso tenha sido aluno do José Andrade, acabou. A holding não vai resolver. E é por essa razão, inclusive, que a gente diz que o holding familiar não faz blindagem patrimonial. Ok? Não faz. Ela cria um ambiente de proteção. E o que é o ambiente de proteção? Vamos lá, vamos entender assim. Ó. Veja, eu tenho um carro. No ano de 2014, eu tenho um carro. E aí eu pego esse meu carro e faço uma doação desse carro para minha irmã, para um filho, não importa, para quem quer que seja, da minha família. Eu faço uma doação para essa pessoa. Legal? Doei o carro para ela. Eu estou falando de 2014. Aí em 2017, eu tenho problemas na minha empresa e tenho uma execução trabalhista contra mim. Em 2014 não tinha nada, estava tudo bem, todo mundo pago. As dívidas nem existiam. Ok? E aí eu doei. Agora tem uma execução fiscal em 2017, uma execução trabalhista em 2017, e estão querendo, o lado contrário quer pegar o carro, tomar o carro da minha irmã, alegando fraude contra credores porque eu doei para ela. Faz sentido? Você acha que essa doação, feita lá atrás, antes de existir dívida, feita de boa fé, feita antes de existir o credor, antes de existir o crédito, você acha que essa doação corre algum risco de ser anulada? É lógico que todo mundo que entende um pouquinho de direito vai dizer que não, ok? Por quê? Porque uma doação feita de boa fé, no momento que não tinha credor para ser lesado, não tinha execução para dizer que está tendo fraude contra a execução, não tinha nada. Então, nesse caso, essa doação feita ali foi uma doação regular. Agora, se você tentar fazer alguma coisa depois que a coisa já existe, já está lubricado. Não é a holding familiar que vai resolver. Então, o que eu vou te ensinar aqui agora não é como dar volta em credor, ok? Então eu quero te dar primeiro então essa dica. Se você quiser dar uma volta em credor, anota aí, pega papel e caneta que eu vou te dar o caminho das pedras. O caminho das pedras é: muda de país, ou talvez de universo, ou de planeta, porque nesse planeta volta em credor é meio difícil, tá? Porque, cara, é a regra do jogo. Então a holding familiar ela não se presta para fazer sacanagem. Entende isso? A holding familiar é um instrumento lícito, é um instrumento honesto, um instrumento de proteção do patrimônio da família brasileira. Quem pretende usar holding para outros fins, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá beleza? E se você quiser usar, tá tudo bem. Não, eu não tenho nenhum medo. Vai queimar, o instituto não vai queimar nada. A tua não vai funcionar. A tua vai dar bosta. Ok? E a única coisa que vai ficar queimada é a sua carreira. Só ela. Tá? Então não faça. Não faça. Despeça esse cliente porque ele não vale a pena. Por quê? Porque a partir de agora você tem um caminho para encontrar o cliente certo.
e não esse cliente lambrecado. Beleza? Cara, ó, é assim que se fatura 35 mil por mês ou mais trabalhando com holding familiar. Não é com esquema. Beleza? Vamos lá. Olha só, vou botar aqui embaixo o acervo patrimonial desse cliente. O cliente tinha lá um carro, ok? Um carro. Esse cliente tem imóveis. Esse cliente tem dinheiro. Esse cliente tem gado. E aí, no nosso exemplo hipotético aqui, poderia botar o que quer que fosse aí no caso do seu cliente. Só que esse cliente também tem cotas do capital social de um salão de beleza, que é a esposa dele que opera, ok? Ele tem um posto de gasolina, ele tem uma indústria e ele tem uma transportadora. Veja, tudo isso aqui é acervo patrimonial. Tudo isso, carro, imóveis, gado, participações societárias. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui, ó, uma célula cofre, ok? E levar todos esses bens aqui para dentro. Todos eles aqui para dentro. Beleza? Qual é a bosta disso? Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, é que isso não cria um ambiente de proteção para o empresário. Por que não cria um ambiente de proteção para o empresário? Por um simples motivo. Imagina só que aqui o frentista do posto de gasolina, fala assim, ó, eu não tive minhas verbas trabalhistas pagas e tudo mais e tal, vou para a Justiça do Trabalho. Ganha contra o posto e o posto está quebrado, não tem nada. O posto não tem como pagar. Adivinha em cima de quem vai? Vai em cima do teu cliente? Vamos chamar nosso cliente de José? Vai em cima do José? Não! Porque o José não é mais dono. Vai em cima da célula cofre, que está lotada de bens dentro. Então isso aqui é um caminho horrível de se fazer. Não é um caminho que você ajuda o seu cliente. Você deixa todo o acervo patrimonial do seu cliente exposto. Então, o caminho que a gente utiliza para o José é separar. Lembra? Vou falar de novo. Holding não é uma empresa. Você já entendeu isso? Que holding não é uma empresa? Holding é um sistema de organização do patrimônio da família. E esse sistema pode ter uma empresa. Pode ter 2, 3, 10, quantas bastem para resolver a situação específica do cliente. Beleza? Então, cadê aqui? Isso aqui a gente apaga e o que a gente faz para o José é criar 2 ecossistemas diferentes. Deixa eu colocar o José aqui em cima. Ok? Deixa eu colocar o José aqui. A gente vai criar 2 ecossistemas diferentes e para cá a gente vai criar uma célula cofre. E nesta célula cofre nós vamos inserir os bens nela. Ok? Beleza? Ali nós vamos inserir os bens. Acima da cofre, em princípio, vai estar o José. Em princípio, de que maneira lícita, não vai estar mais o José, mas os filhos do José, apesar do José keep control, apesar do José manter o controle sobre tudo. Entendeu? Então veja, esse aqui é o que a gente já faria normal numa holding familiar de quem não tem negócio. Esquece isso aqui. Ok? Agora, o cara que tem negócio, aí qual é? Aí veja, o padrão é isso aqui, é dividir em 2 ecossistemas diferentes. Um onde você vai tratar do acervo patrimonial e outro onde você vai tratar dos negócios. Agora, os negócios, aí você vai escolher de acordo com a realidade do seu cliente. Digamos que isso aqui esteja tudo ok, tudo em ordem. O que você vai fazer? Você vai criar uma célula. Essa a gente não costuma chamar de cofre, tá? A gente costuma chamar de controladora dos negócios e
Nela, nós vamos colocar as cotas do capital social do salão, as cotas do posto, as cotas da indústria, as cotas da transportadora, ok? Você pode fazer isso de acordo com a realidade do seu cliente. E aqui em cima, em princípio, está o José, ok? E aí veja, talvez a sua dúvida então passasse a seguinte: Márcio, mas beleza, se tiver um problema no posto, vai contra a controladora. Ok? É isso, direto. Se tiver problema na controladora, vai contra o José. E se o José não tiver nada, vai contra a cofre. E da cofre vai pra cá. Cara, eu nunca vi isso acontecer na história do direito brasileiro. Esse amontoado de desconsiderações da personalidade jurídica em cascata, nunca vi acontecer, tá? E tenho certeza que você também nunca viu acontecer esse 1, 2, 3, 4, 5 desconsiderações da personalidade jurídica. E sabe por que nem eu nem você nunca vimos acontecer? Por quê? Porque o artigo 50 do Código Civil, mesmo na Justiça do Trabalho, impede isso. E agora, mais ainda, desde 2019... Opa, deixa eu escrever aqui, ó. 2019... Quando foi aprovada a Lei da Liberdade Econômica, ela alterou o artigo 50 do Código Civil. Depois você dá uma olhadinha, se você não sabe, ela alterou a redação. Antes era só um caput, ela alterou a redação do caput e entregou ali mais 5 outros parágrafos, tá? Que cria condições que hoje se tornou fazer isso aqui numa situação construída licitamente, se tornou algo ilícito ao juiz realizar esse caminho todo aqui. Entendeu? Então não tem licitude para se organizar, desde que isso tudo tenha sido feito antes da coisa toda, do problema acontecer e não repercuta como fraude à execução. Ah, o meu cliente tem problema, mas ele tem um acervo patrimonial muito maior. Beleza! Monta tudo para ele, ele já tem o problema, mas o acervo patrimonial dele é muito maior. Monta tudo para ele e reserva uma parte suficiente para que ele não caia numa insolvência daquela dívida que ele tem. Beleza, cara, ele não praticou fraude contra credores nem fraude de execução. Tudo está redondo. E ele tem aquela parte. Então tudo vai depender do seu cliente. Agora, essa aqui é uma versão. É uma versão. Nada impede que você faça também o seguinte, olha aqui, ó. Nessa outra versão, o que nós vamos fazer é o seguinte, não, o salão, nós vamos botar uma controladora em cima dele, o posto uma controladora em cima dele, a indústria uma controladora em cima dela e a transportadora uma controladora em cima dela. Caraca, 5 empresas? Sim. Se o cliente está com um monte de problema, isso aqui é muito afável para a realidade patrimonial desse cara que tem um vasto acervo patrimonial e 4 empresas diferentes. Sem dizer para ele que vai criar mais tantos, é só número de CNPJ. Entende? Para ele não é dificuldade isso. Uma vez eu escutei o Bottini, né? O Bottini falando um negócio muito legal, cara. Ele falou o seguinte: você pega um vendedor de uma grande marca, gente, por exemplo, lá na Ferrari. Quando você chega na Ferrari, o vendedor da Ferrari não te apresenta a promoção. Isso não existe. Tá entendendo? O cara que entra na Ferrari para comprar uma Ferrari, ele não te apresenta a promoção. Ele te apresenta o inventário dele, o que ele tem, o estoque dele. Aqui chama inventário. Né? Ele apresenta o estoque dele, o que você quer. Ele pergunta o que você quer e vai te apresentar lançamento, vai te apresentar coisa nova. Tá entendendo? Você vai chegar sei lá, vai chegar na Louis Vuitton, o cara não vai te levar para o setor de clearance, ok? De promoção. Ele vai te levar, o vendedor vai te levar para te mostrar o que ele tem de melhor. Então, para de pensar com o seu bolso, para de pensar com a sua realidade profissional e entenda que não é para você que você está fazendo holding. Você agora está se tornando um profissional que vai atender pessoas de um alto padrão na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, você vai atender pessoas com um padrão, inclusive, um pouco maior que o seu, ou muito maior que o seu. Entende? Então não olhe com a sua... Ai meu Deus, isso é muito assustador. Assustador para quem? Entende?
Então, vai ter situações que você vai poder fazer isso aqui, a depender da realidade do cliente. Vai ter situações que você não vai precisar de nada disso. Que você vai, por exemplo, sei lá, vou isolar só o salão que está dando problema e vou botar esses 3 aqui na mesma controladora. Entendeu? O que eu quero que você entenda é o seguinte, qual é a fórmula para fazer isso aqui? Vamos escrever a fórmula? A fórmula é a seguinte, ó, preste atenção. Fórmula. É bom você tomar nota disso, que isso eu não vou colocar no resumo não, que eu não sou maluco, tá? Mas eu vou te dar a fórmula. A fórmula é o seguinte, não tem fórmula. Entendeu? Não tem fórmula. Então não tenta encontrar uma fórmula, encontra só o padrão. Qual é o padrão? O padrão é você fazer o seguinte, é você separar os 2 ecossistemas. Um vai ter o acervo patrimonial. O outro, você vai ter o que controla negócios. Como vai ser o seu controle de negócios? Com conversa com o cliente. Eu trouxe hoje aqui mais um estudo de caso para você. E nesse estudo de caso, veja bem, nós estamos vivendo um momento da nossa história em que se fala bastante de empreendedorismo. E nós começamos a ter, na nossa realidade, né, eu acho que o Flávio Augusto talvez tenha sido o maior expoente disso, né, na nossa realidade começam a ter empresários que se dedicam a montar negócios para buscar investidores ou para vender. Ok? Ou para vender. Então, veja só, quando você monta um escritório de advocacia, pura e simplesmente um escritório de advocacia, isso não é um patrimônio. Márcio, mas as cotas do capital social do meu escritório são patrimônio. Não, isso não é patrimônio. Por que isso não é patrimônio? Porque isso não é transferível. Entende? O seu escritório de advocacia, você pode até transferir as cotas para um outro advogado. Mas no momento que você transferir as cotas para um outro advogado, deixa eu te falar uma coisa, aqueles clientes, eles estão ali por uma relação personalíssima com você. Então, um escritório de advocacia não é patrimônio. Não é patrimônio. Agora, se você monta um negócio, eu não vou falar de uma grande empresa, nada disso não. Você monta um negócio onde você faz o seguinte, eu vou ser entregador de pão. Entregador de pão. De que maneira eu vou ser entregador de pão? Eu não vou fabricar um pão. Não vou fabricar nenhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser entregador. Só estou te dando um exemplo bem idiota para você compreender. No mundo empresarial não basta ter CNPJ. Não basta ter CNPJ. É preciso que aquilo ali signifique patrimônio. Então veja só. Quando você monta lá, vou fazer um negócio de entregar pão. E eu vou pegar uma vizinhança, sei lá, antes de morar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, hoje eu moro nos Estados Unidos, para quem não sabe, antes eu morava na Barra da Tijuca, antes da Barra eu morei no Leblon, mas antes eu morei no Meia. Então digamos que lá no Meia eu tivesse lá 500 vizinhos, onde eu ofereci para eles uma assinatura mensal, onde eu entrego 5 pães por dia na casa do cliente, 5 pães por dia, quentinho, ok? E ele me paga um valor por mês. Cara, preste atenção no negócio. E eu não fabrico nenhum pão. Eu tenho 2, 3 padarias que eu vou lá e compro, e tenho os meus clientes, uma rede de clientes que são assinantes daquele serviço. Eu tenho 500 caras, digamos que esses 500 caras estejam me pagando, sei lá, R$100 por mês. Né? R$100 por mês. 500 vezes 100 vai dar 50 mil reais. 50 mil reais. E aí, desses 50 mil reais todo mês, digamos que eu gaste em pão, não sei, digamos que eu gaste em pão 300 mil. Ou seja, eu tenho um lucro, 30 mil. Eu tenho um lucro de 20 mil todo mês. Agora, repara que a diferença entre isso no escritório de advocacia é que se eu saio do negócio e vendo esse negócio, por exemplo, para a doutora Elaine Montenegro, que está aqui me filmando nesse momento, mas se eu vendo esse negócio para a Elaine, o que eu estou vendendo para a Elaine? Não é um serviço personalíssimo. Eu estou vendendo para a Elaine uma carteira com 500 clientes com um resultado líquido mensal de 20 mil por mês. Então isso passa a ser um patrimônio. Patrimônio mesmo. Patrimônio que se eu não quiser vender para ninguém, eu vou levar
isso para o resto da minha vida e vai ficar para os meus filhos. É um patrimônio, entende? E os empresários brasileiros, diferente dos advogados brasileiros, eles têm essa visão muito clara. Eles têm essa visão muito clara, que patrimônio, inclusive, pode ser vendido. Pode ser vendido e faz sentido ser vendido. E que patrimônio, inclusive, pode ser também, enquanto patrimônio, ele pode ser estendido. Porque o cara fala assim, pô, eu tenho 500 caras aqui só no Meia. Mas e se eu estender esse negócio pro Lins, pra Maria da Graça, pra Tijuca, entendeu? Tudo isso são bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Pô, cara, eu posso chegar daqui a pouco a 5 mil clientes. Só que para isso eu vou precisar de muito dinheiro, eu vou precisar de muito investimento. E de que maneira a holding familiar entra nesse negócio? É aí que eu quero dividir com você o que se passou conosco dentro do nosso escritório, que aquilo ali, veja, nós não olha só que legal isso, a gente não teve a grande ideia, a grande sacada, a gente foi muito inteligente, não foi nada disso. A gente só vivenciou um problema, conseguiu resolver o problema através da holding familiar e passou a oferecer aquilo ali para outros empresários que estavam vivendo coisas similares. Vamos lá, vamos aqui na nossa tela, deixa eu explicar para você como é que foi isso. Eram 3 irmãos, que eu vou chamar aqui de João, José e Joaquim. E aí o que acontece? João, José e Joaquim, eles montaram, os 3 eram engenheiros, ok? 3 irmãos, 3 engenheiros, e eles montaram juntos uma empreiteira, ok? Uma empreiteira em que cada um deles tinha 1/3 do capital social. 3 irmãos, cada um deles tinha 1/3 do capital social. E aí o que acontece? Esses caras, eles estavam indo tudo muito bem, cada um sócio aqui, entendeu? Sócio aqui. E aí o que acontece? Tava tudo indo muito bem, muito bem. E aí o que aconteceu na vida deles? Apareceu para eles realizar uma grande obra, só que para realizar essa grande obra era preciso ter muito dinheiro, muito investimento. Você imagina, por exemplo, uma obra, estou falando de obras públicas, tá? Obras de infraestrutura. Você imagina, por exemplo, fabricar uma ponte, ok? Construir uma ponte, construir um campus universitário, construir um edifício muito grande, construir um estádio. Era muito dinheiro que eles precisavam e eles tiveram essa oportunidade na mão. Só que o que eles fizeram? Primeiro, aonde a gente vai para arrumar dinheiro? A gente vai no banco, né? Vai arrumar no banco. Só que o banco, o produto do banco é o dinheiro, entende? Então, o banco, como o produto dele é o dinheiro, ele cobra caro pelo dinheiro. Ele cobra juros muito altos. E mais, você precisa, no primeiro mês, você precisa ter um X de parcela. Então veja, você pega dinheiro com o banco, não começou a gerar nada e no primeiro mês você já está devendo. Entende? E já está devendo com juros. Cara, é muito ruim para o empreendedor se socorrer de dinheiro do banco. Normalmente, mas empresário pega muito dinheiro no banco. Eventualmente pega. Empresários que precisam fazer, por exemplo, capital de giro, pegam dinheiro no banco. Por quê? Capital de giro não. Capital de giro é mais fácil. O cara pega lá 100 mil reais no banco, 100 mil reais no banco, coloca na empresa durante 30 dias e esses 100 mil com que ele fez de capital de giro, ele gera 600 mil. Ok? E tá tudo bem se ele tiver que devolver aqui, por exemplo, 105 mil. Não, 105 mil chega a ser muito, mas digamos, 105 mil. Por quê? Porque ele fez 600 mil em 30 dias com aquele capital. Então isso é capital de giro, isso é muito comum o empresário fazer. Agora, para grandes empreendimentos que o resultado vai chegar muito lá na frente, isso não é razoável buscar dinheiro no banco. Então, o que se faz? Você busca investidores, ok? Investidores, pessoas que tenham interesse em investir em outras companhias
para aportar dinheiro aqui dentro, ok? E assim eles fizeram. E aí eles conseguiram fazer uma rodada de investimento, ok? Uma rodada de investimento em que eles iam alterar, deixa eu riscar isso aqui, eles iam alterar essa relação de maneira que, então, aqui ó, os três irmãos, eles ficariam com 60% da companhia, ok? E os investidores com 40%. Legal? E eles conseguiram garantir que os irmãos permanecessem com o controle majoritário do capital social dessa empresa. Legal. Legal mais ou menos. Por que legal mais ou menos? Porque Joaquim era um ponto fora da curva. Joaquim era um cara que os outros dois irmãos tinham muita dificuldade. E mais, além da dificuldade, Joaquim ainda tinha um outro problema. A esposa e os filhos eram choque direto com o João e José. Então, qual era a preocupação deles? A preocupação deles é o seguinte: nessa composição aqui, cada um ia ficar com 20%, percebe? 20% para cada um. Agora veja, se Joaquim, nesse hall de investidores aqui, eu estou falando de mais de 20 pessoas. Vamos botar que fosse 20. 20 pessoas com 40%, cara, dá 2% para cada um. Entendeu? Uma média de 2% para cada um nesse investimento. Agora, imagina só se o Joaquim, ele se alia com esse grupo aqui. Quando você tem 20% e se alia com um grupo de 40%, esse grupo passou a ser a nova maioria, passou a ser os 60%. E dentro desse grupo aqui, adivinha quem manda? É o Joaquim. Então, aqui dentro, o Joaquim, ele tem que se submeter aos irmãos. Aqui, não, aqui Joaquim é o dono. Joaquim passa a ser o dono da empresa na prática, passa a ser o presidente de tudo. Entende? Então essa era a preocupação deles para constituir isso. E de que maneira a gente conseguiu resolver isso? Porra, cara, foi muito simples. A gente fez o seguinte: vamos cancelar tudo que está aqui. A gente não fez por esse jeito. Deixa eu cortar tudo que está aqui. E vou te mostrar como foi que a gente resolveu. O que nós fizemos? Aqui, ó. Investidores. Nós fizemos o seguinte: aqui está a empreiteira, ok? Então a empreiteira está dividida assim, ó, 60% e 40%. Legal? Só que o que nós fizemos? Aqui estão os investidores. Nós aqui criamos uma holding familiar. E aí, João, José e Joaquim, cada um tem 1/3 da holding familiar. Mas a holding tem 60%. Então veja, olha só o que aconteceu. Continuou tudo igual. Joaquim nunca vai ter poder sozinho. Joaquim pode visitar os investidores, Joaquim pode ir tomar café com eles, pode jogar tênis, jogar golfe, pode fazer o que for. Mas a voz do Joaquim, sozinho, não interfere na companhia. A companhia ela é dirigida pela empresa formada entre João, José e Joaquim. E nós ficamos muito felizes que deu tudo certo. Entendi isso, que foi uma grande solução. Só que o que acontece? Tem coisa que acontece na nossa carreira que não é só a solução que a gente dá para o caso. Aquilo ali faz um plim! Aquilo estala na nossa mente como uma possibilidade para outros negócios. Então veja, agora, o entregador de pão, o que ele pode fazer? Ele pode buscar no mercado parceiros ou investidores que ele nunca vai perder o controle do negócio dele. Porque aqui o entregador de pão, na verdade, são 3 sócios.
Aí quando você tira aqui do entregador de pão, sabe o que está lotado? Lotado no mundo? De colegas de faculdade que montaram uma startup, que montaram uma empresa, que montaram uma empresa de administração, que montaram um negócio. Colegas de faculdade. E às vezes você tem um negócio com 5 sócios. 5 sócios. É simples. Aqui você tem a holding que vai comandar esse negócio. Ok? E aí não importa quantos parceiros, quantos investidores vão ter, que aquela pregalhada de sócios, pode ser 1, 2, 3, 10, quantos sócios tiverem, quem manda na empresa de entregar pão é a holding. Ela que tem o X% de controle. Então, a partir do momento que a gente aprendeu isso, o que a gente começou a fazer? A gente começou a apresentar essa solução para empresários que tinham essa conotação. Para empresários, por exemplo, para startups, para empresas de tecnologia. E a gente começou a proliferar esse assunto e nós fomos contratados, nosso escritório passou a ser contratado por várias empresas que tinham esse interesse, essa ideia de organizar o seu negócio.